Vejam que metáfora interessante com a eleição do sumo pontífice da mais tradicional instituição da cristandade, do Corpus Christianorum, o corpo dos cristãos. A instituição mais antiga, tradicional, é a Igreja Católica. Existe há 20 séculos. Existirá por muitos séculos ainda, ninguém pensa. Tem muita gente profetizando o fim da Igreja Católica. Deus nos livre. Com uma multidão de 700 milhões, alguns falam de 1 bilhão de fiéis, Deus nos livre. Ela tem que se renovar e está se renovando. Vejam que coisa curiosa, um homem septuagenário, não é só septuagenário, ele tem 76 anos. Ele chegou a ser, como a imprensa apresentou de forma bastante efusiva, né? Porque foi bonita tudo dele, renunciou à possibilidade de ser eleito Papa no último conclave, em que Bento XVI foi eleito pelo Conselho Cardinalício, não é? E, no entanto, agora retorna mais velho. Aventa-se que os próprios cardeais consideraram que o brasileiro de 63 anos, alemão brasileiro, tanto quanto esse é ítalo-argentino, seja um dos elementos, uns fatores que problematizaram a chegada dele ao papado, fosse ser muito jovem. 63 anos, muito jovem. É porque com os recursos atuais de medicina, uma pessoa de 60 anos, intelectualmente ativa, pode chegar aos 80, intelectualmente ativa, sem problemas. Se for relativamente saudável, ela fica ativa aos 80, 85 anos, tranquilamente. Bento XVI poderia continuar, apesar dos seus avançados 85 anos. Aí se diz, é um papado curto. Anacleto, vindo para cá, nos comentava sobre isso. Deveríamos modificar o conceito para voltar à criança, falando do ancião, que são faces de uma mesma moeda. O senex e o puer são um arquétipo só. O ancião sábio, a criança interior. A criança interior conduz ao self. E o self muito se assemelha ao padrão do ancião sábio. Falarmos de arquétipos assim, mitos, lendas, figuras simbólicas, isso parece poesia. Não é, é porque o assunto é complexo demais para ser colocado em termos objetivos e estritamente analíticos. Nós temos que apelar para o recurso de símbolos mitológicos, simbológicos, o que seja. E a psicologia profunda trabalha muito isso. São faces de uma mesma moeda. Ele agiu assim muito bem, foi um grande avanço. Só quando eu soube, não é? E a imprensa também trouxe essa opinião, que surpresa quando eu soube que ele utilizou pela primeira vez o nome de Francisco. Que mensagem de renovação, não é? Ele está dando um tapa na cara, no melhor sentido, da parte do clero apodrecido dentro da igreja, como há em qualquer lugar, aspectos ou elementos humanos corrompidos, qualquer instituição tem. Não estou aqui defendendo a Igreja Católica, estou sendo realista. Nem a gente tem que ter uma postura extremista, toca fogo no Vaticano, nossa, milhões de euros, bilhões de euros ali naquela estrutura. Isso é assunto de conhecimento comum. Um papa não pode chegar lá e dizer, agora que eu sou papa, vou vender tudo e dar aos pobres. Ele não tem poder para isso, apesar de doutrinariamente ser dito que ele está ali como representante de Jesus e até infalível seria. Conversa fiada. Eles ali estão presos, os papas, a uma estrutura tão viciada, arquimilenar, que o próprio Bento XVI renunciou por causa disso. Está sendo aplaudido pelo mundo inteiro, admirado, ironicamente, no momento em que renunciou ao poder. O desapego ao poder, quando viu, não está sendo útil. Vou orar. Mostrou ser. Alguém pode dizer que isso é um jogo de cena, ou estava com medo disso ou daquilo. Bem, se ele estava com medo de algum escândalo na posição de poder, ele poderia se proteger muito mais, continuando Papa. Esse tipo de raciocínio malicioso sobre a saída dele do papado é ilógico. Ele sair do poder, ele está mais vulnerável. Então ele mostrou, na minha opinião, devoção sincera. Com todos os retrocessos, as opiniões retrógradas que o próprio Papa
É um Papa da Igreja Católica, gente. Então ele demonstrou o aspecto. Ele vai esperar o quê? Que seja um cara que diga, gente, vamos agora todo mundo usar camisinha, aborto está livre, etc. e outras coisas. O aborto não é um assunto fechado. Para nós também, não só para o meio espírita clássico, para nós também que não somos espíritas convencionais, somos cristãos de feição espírita. Mas ele trouxe um pouco da criança interior no momento em que, muito prudente como ancião, chega lá cheio de aspectos conservadores, ou não seria eleito Papa, mas é um conservador light, suave, fala a imprensa, então ele se curva diante dos fiéis. Chega com uma cruz própria do episcopado e não da condição cardinalícia, muito menos da condição papal. Pede orações às pessoas, fala em italiano no instante em que tradicionalmente falaria latim. Então, tudo isso são ótimos sinais. Essas estruturas não modificam-se do dia para a noite. Tem gente até, e sei que teve essa intenção, um dos jornalistas, eu não sei qual deles que eu li, muito boa reflexão, ele disse, lembra-nos o Papa Sorriso João Paulo I. João Paulo I teve um papado de 34 dias. Desapareceu da noite para o dia de forma misteriosa e alguns filmes e livros dão versões pouco lisonjeiras para a Santa Sé, a Cúria Romana, sobre por que ele desencarnou. Ele era bom demais, ou puro demais, ou bem-intencionado demais para o cargo. É uma estrutura política. O Vaticano é um Estado. Há séculos, há 2 dezenas de séculos isso existe. Então, é natural e devemos ser críticos, principalmente os católicos que fazem pressão. Muito bom ser um jesuíta, de uma ordem. Isso é interesse nosso falar, porque, como falei, é a instituição cristã mais antiga da atualidade e tem tanta influência que autoridades do mundo inteiro prestaram homenagens, o mundo inteiro parou para ver esse momento, não é como se fosse uma Copa do Mundo. Não adianta deixar de reconhecer, a gente pode se espernear, bater o pé, ela tem poder sim. E por que é que logo a Igreja Católica, que parece a mais retrógrada, é que tem mais poder? Por ser a mais retrógrada. Com todo respeito. Porque aquilo que é muito convencional é mais aplaudido. E quem é mais convencional de todas as religiões cristãs? A católica, as evangélicas já protestam, protestantes. A espírita é um escândalo. E nós somos um escândalo dentro do escândalo. Então, beleza, né? Que nem espíritas somos, né? Embora respeite quem nos veja como espíritas. Não tem importância. Porque nós seguimos 2 livros de Kardec, nós seguimos. O livro dos espíritos e o livro dos médiuns. Os demais a gente controverte abertamente. E Kardec nos respeitaria nisso, porque ele diz que haveria reformas futuras. E, se não concordar, problema dele. Nós temos que seguir nossa consciência e os mestres espirituais. Eu estou falando isso por um tom de humor, no sentido de que a gente não deve temer opiniões de terceiros. A gente tem que estar preocupado, estar afinado com a nossa consciência, né? Então, eu penso que seja esse o caminho, Moretti. Não importando o nosso modus procedendi, o nosso procedimento religioso, a nossa prática. Seja evangélico, seja católico, seja espírita, seja o que for. Temos que estar atentos às hipocrisias farisaicas dos ambientes religiosos. Eu aqui, uma pessoa devota, religiosa, espiritual, humilde. Não, eu juro que eu não quero aparecer. Por isso eu vou me trancar. Não vou, olha, aqui o centro está deserto, mas está cheio de desencarnados. Ou então o contrário, o evangélico. Não, vamos falar para o mundo e todo mundo me dando seu dízimo. A gente vê os extremos, não é? Igreja Católica, não vamos nos renovar porque temos 20 séculos de existência. Nada nos derrubou, nem nada nos derrubará. Se os lúcidos da Igreja Católica, que estão começando a fazer força progressivamente maior, não vencerem lá dentro, a Igreja afunda. Porque houve instituições milenares que caíram. O Império Romano, dizia-se isso do Império Romano, milenar, nunca foi derrubado, nunca deixará de existir. Acabou o Império Romano. Deram um jeitinho de transformar na Igreja Católica. O Papa assumiu o lugar, o sumo pontífice, inclusive as terminologias são parecidas.
o Papa assumiu o lugar de um César, o rei de Roma, tanto é que o Papa é o bispo de Roma, não é? Então, havia uma profecia estranha aí, que acabou se concretizando. Outra ilusão, aquilo não se acaba, tudo pode se acabar. E Deus nos livre que ela não se atualize, e vai se atualizar. As mulheres vão começar a protestar. Soube recentemente um jornalista dizendo, achei curioso, um jovem me passou um vídeo de um jornalista dizendo a mesma coisa durante essa semana. Porque as mulheres continuam frequentando a Igreja Católica se elas não podem. Eu não sei se ele dizia exatamente isso, mas que as mulheres deveriam se sublevar. Eu acho que elas deveriam esvaziar as igrejas. Só tem mulher, gente. Um monte de mulher. Porque essa história de submeter a dogmatismo, mente masculina muito lógica, não aguenta. Mulheres mais instruídas também não aguentam isso. Ou então filtram, né? Mas é um desrespeito, entra no lugar, homem me abençoando, muitos deles gays. Sim, então um homem gay ou homem hétero, seja o que for, é superior a mim porque estou no aparelho biológico feminino. Não é? Isso está certo, amigos? Isso é uma coisa de conformidade com os princípios de bom senso? Não, mas assim foi, assim sempre será. Não, não era. A igreja muda devagar, mas muda. Dizer que ela é sempre estável por isso e continua vitoriosa apesar de tudo. Não, ela tem mudado muito. É só usarmos um horizonte temporal mais largo. As missas eram oficiadas em latim, de costas para a congregação. Vejam só. Houve muita renovação. Mas algo como, permitam dizer, não usar preservativos para então dizer que estaremos estimulando a promiscuidade, isso é uma postura genocida. Genocida. Porque desenvolvem-se DSTs, transmitem-se DSTs. Não, mas se as pessoas fossem monogâmicas, elas não precisariam usar camisinha. Tá certo. Então a esposa que resolve ser católica arrisca, casa virgem com um marido promíscuo cheio de DSTs. Ela não vai usar a camisinha e absorver todas as DSTs do marido. Vontade de Deus, minha filha, ore e peça, sua fé seja fortalecida. Gente, isso não é espiritualidade. Isso é fanatismo, isso é dogmatismo, isso é fundamentalismo cristão. Tem várias formas. No meio espírita, no meio evangélico, no meio católico, em todos os meios religiosos. Houve a tal da pretensão de verdade absoluta, como essa loucura. Como aconteceu na Federação Espírita Brasileira, no início, na virada, se não me engano, foi no final do século XIX. Durante 8 anos, uma entidade pretensamente do plano superior se manifestou durante 8 anos, até que um cético, sendo convidado várias vezes a visitar, porque há esse precedente como visitante, desmascarou esse espírito. Foi. Sabe uma coisa, eu vou receber todo esse convite. Começou a debater com um pretenso ser de luz. O sujeito se destemperou, trocou os argumentos um pelos outros e se revelou como sendo um pseudo-sábio. Então, como a gente vê traços da pseudo-sabedoria, a ausência de humor. Por isso eu gostei da coisa do Papa chegar com um sorriso sincero. Achei que foi sincero. Movimentos humildes, sinceros. Acredito que são movimentos humildes, sinceros. Alguém pode dizer, isso é leitura pessoal, opinião pessoal. Alguém pode achar que não. Mas só ver podridão e más intenções e jogo de cena em todo mundo, eu acho que a gente está revelando alguma coisa sobre a gente mesmo. Acho não, a psicologia afirma isso. Acreditar que ninguém tem boas intenções, ou que um ambiente é todo podre, isso é até falha de interpretação. Isso é uma falha de inteligência.